Amados, a paz do Senhor. Pela graça e pela misericórdia de Deus, estamos hoje na nossa lição 10, cujo título é As Profecias Despertam e Trazem Esperança. Um assunto realmente muito favorável, principalmente para nós, né, para as nossas mentes, os nossos corações, nesses dias difíceis que estamos vivendo, com guerras e rumores de guerras, né? Peste, uma pandemia, o mundo atravessando uma pandemia, e agora prestes quem sabe, até catástrofe nuclear. Mas, contudo, todavia, nós, os crentes, nós, aqueles que esperamos realmente em Deus, esperamos nas palavras do Senhor, nas promessas do Senhor, temos dele as profecias que nos despertam e nos trazem esperança. Então, vai ser justamente esse o tema que nós iremos tratar na gravação de hoje. E aí, antes que a gente inicie o assunto propriamente dito, entre na lição propriamente dita, quero fazer aquelas recomendações de costume, pedir que, caso você seja novo por aqui, se inscreva nesse canal, deixe seu like, faça seu comentário, porque isso ajuda a plataforma a entender esse trabalho como relevante e recomendá-lo quando alguém tiver na internet pesquisando sobre o tema. Dito tudo isso, já vamos nos adentrar na nossa lição e já vamos direto para o nosso texto áureo que diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Está em Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 3. A verdade prática diz assim: as profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 10, também no livro de Joel, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, e igualmente em Apocalipse, no capítulo 1, do versículo 1, também ao versículo 3. E a palavra de Deus começa assim: E assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei e às nações te dei por profeta. Mas nessa pequena porção bíblica, né, encerra duas grandes verdades. A primeira é que a vida, ela começa na concepção. Do ponto de vista biológico, ela começa aqui na concepção. E do ponto de vista divino, talvez Deus nos conheça até, talvez não, Deus nos conheça até antes que esse evento aqui ocorra, antes que realmente a gente começasse a se formar ali dentro do útero de nossas mães, Deus já nos conhecia. Então, não tem essa história, cai por terra, de que a vida, ela começa com 2 meses, com 3 meses, não sei quantos meses. Isso geralmente é uma falácia usada por esses movimentos abortistas que querem estabelecer a partir de quantos meses alguém já pode ser considerado uma pessoa, quando Deus diz que antes até mesmo que o espermatozoide fecunde o óvulo aqui, Deus já nos conhece. Deus já tem planos para as nossas vidas, né? Então, realmente cai por terra todo e qualquer argumento falacioso de que a vida começa em determinado momento. A vida começa no momento em que o ser humano não tem nem condição de saber quando né? Porque aqui Deus está dizendo, antes que te formasse no ventre. Então, até parece, eu coloquei aqui uma referênciazinha como se fosse um pontinho de luz, né? Antes que esse evento, como eu já mencionei, acontecesse, Deus já nos conhecia e Deus já tinha planos para as nossas vidas. E aí continua: E te santifiquei e as nações te dei por profeta. Aqui encerra outra grande verdade, uma doutrina bíblica, a doutrina da predestinação, a doutrina do fatalismo, mas não para a salvação como os calvinistas querem, né? Mas o fatalismo e a predestinação e o fatalismo para a obra, né? Quando Deus escolhe alguém para fazer uma obra, essa pessoa vai fazer aconteça o que acontecer, né?
Mas, obviamente, que esse que foi escolhido para fazer uma obra, não significa que ele também vai ser salvo, que ele foi escolhido para a salvação. São dois institutos diferentes, obra e salvação. Então, a obra comissionada por Deus e salvação. Então, quando Deus realmente separa alguém para fazer algo, essa pessoa vai fazer, custe o que custar, quer ela queira, quer ela não queira. Quando Deus escolhe alguém para fazer algo, esse alguém vai fazer. Então, já está dizendo aqui, antes que saísse da madre, né? Ou seja, antes que sua mãe te desse a luz, eu já tinha te separado e as nações te dei para o profeta. Palavra de Deus ali, àquele garoto ali, Jeremias. E continua dizendo, então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Então, amados, nós aqui estamos vendo, né, um garoto, possivelmente, quem sabe, com 15, 16, 17 anos, sendo ali comissionado por Deus, chamado por Deus, para fazer uma grande obra ali na região ali de Israel. E é normal, né? A gente espera que diante de uma situação dessa, alguém se amedronte, alguém realmente tenha um certo temor em fazer algo assim que ele, humanamente falando, ele olha para si mesmo e não se vê com condição de fazer. Mas quando Deus, como eu disse anteriormente, quando Deus escolhe, a pessoa vai fazer, e quando Deus escolhe, Deus capacita, né? E foi aqui o caso aqui do grande profeta Jeremias. E aí continua, né? Deus dizendo para Jeremias, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Qual é o contexto aqui, né? Por que Deus teve que colocar as palavras na boca do profeta? Por quê, amados? Porque na época do profeta Jeremias, já existia ali, né, parte do Velho Testamento. O Pentateuco, por exemplo, já tinha sido formado. Então, a Bíblia que eles tinham naquela época era o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés, os livros da lei. Acontece que esse livro estava perdido, né, há muito tempo, e o povo estava vivendo como se as palavras de Deus não existissem, como até mesmo se Deus não existisse, né? O povo estava totalmente entregue à idolatria, estava totalmente entregue ali a práticas assim escandalosas, né, diante ali das leis de Deus. Então foi necessário que Deus levantasse ali um garoto, né, no caso aqui Jeremias, para que ele dissesse, né, por revelação, já que o livro da lei estava perdido, ninguém conhecia o que estava escrito na lei, ninguém conhecia ali o que estava escrito, por exemplo, no livro de Deuteronômio, aquele contrato que Deus tinha feito para com o povo ali que ia se adentrar à terra prometida, né, ali no livro de Deuteronômio, capítulo 28, as bênçãos e as maldições. Então, por esse livro estar perdido, aquela geração ali estava realmente alheia, né, do que estava escrito naquele livro, daquele contrato, daquele trato realmente que tinha ali. Então, Deus levanta Jeremias para dizer àquele povo, né, para realmente ali orientar aquele povo no sentido de que eles estavam indo, né, ao encontro da perdição, né, da destruição, da deportação. Por quê? Porque o livro da lei, lá no livro de Deuteronômio, em determinada altura daquele livro, havia, como eu disse, um contrato, né, entre Deus e a nação de Israel. Deus dizendo, olha, se vocês fizerem isso, isso e isso, vocês vão ser abençoados. E se vocês fizerem isso, isso e isso, vocês vão ser amaldiçoados e, por fim, vocês vão ser deportados e deixarão de existir como nação. Então, realmente, era algo assim muito, muito importante no sentido de darem realmente ouvidos, né? Porque era algo que significava, entre outras coisas, que aquela nação poderia deixar de existir, e era justamente o que o povo estava fazendo. O povo já tinha quebrado todas as cláusulas ali daquele contrato, então estava ali na iminência realmente da destruição, de uma deportação, quando Jeremias é levantado ali por Deus, no sentido de orientar aquele pessoal, de nortear aquele povo, para que o povo viesse a se salvar daquele futuro ali tão terrível, né, que já estava ali se avizinhando por conta da desobediência, da quebra de contrato, da quebra realmente ali de aliança que o povo de Israel estava incorrendo. Então a palavra de Deus continua dizendo assim, olha,
ponho-te Ponho-te nesses dias sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, e para destruíres e para arruinares, e para edificares e para plantares. Por quê? Porque justamente Isaías ia, né, falar para aquele povo sobre as bênçãos e as maldições, né? Daquele contrato que eu falei, lá, que uma parte ficou no Monte Gerizim, outra parte ficou no Monte Ebal, e a lei do Senhor foi lida, e o povo aceitou, e ali foi feito o contrato, né? Então, o que Deus estava dizendo? Olha, se o que tu vai falar aí, o povo obedecer, o povo voltar atrás, né? Eles estarão na bênção. Contudo, se eles continuarem nesse caminho de perdição que eles estão, eles serão destruídos, eles serão realmente arruinados, eles serão arrancados da terra que eu dei aos antepassados deles. E aí já partimos já para o livro de Joel, e a palavra de Deus ao profeta Joel começa dizendo assim: palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, anciãos, e a escutai, todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e a vossos filhos, e a seus filhos, e os filhos destes, e a outra geração. Ou seja, amado, o contexto ali, Israel estava vivendo ali uma situação muito difícil, praga, né, pragas terríveis ali nas plantações, gafanhotos, lagartas destruindo ali os campos, né, queimadas ali, devastando ali aquela vegetação toda, ou seja, Israel ali na iminência de uma fome muito grande. Então Deus pergunta ali, escuta, vocês já viram isso antes? A terra se pondo contra vocês, a terra se levantando contra vocês, vocês não desconfiam porque é isso que está acontecendo? Então o profeta foi levantado por Deus para dizer, olha, vocês se atentem para o que está acontecendo, e atentem também os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, ou seja, amados, a palavra de Deus, os oráculos divinos, eles precisam ser, porque eles transmitem vida, eles transmitem abundância. Então é necessário que os pais passem para os filhos passem por netos, e assim sucessivamente, para que essas gerações possam se ir bem e serem bem-sucedidas em tudo que fizerem. E aí já partimos aqui para o livro de Apocalipse, né, o livro das revelações, que começa dizendo assim, o livro já começa se identificando, né? Revelação de Jesus Cristo. Então, o livro já começa aqui colocando a assinatura dele, né? Que livro é esse, né? É o livro de revelação. Revelação de quem? De Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Ou seja, amados, um livro testemunho, um testemunho ali no sentido também de que João, né, conhecia quem estava falando, João andou com Jesus Cristo, João reconheceu ali na visão quem era aquele que falava com ele. Então ali, pela figura de um anjo, o anjo começa ali realmente a mostrar aquilo que Deus estava revelando ali para a igreja, e então estava ali sendo iniciado, né, o estrondoso livro, né, o livro realmente maravilhoso das revelações, o livro ali de Apocalipse. E Apocalipse, amados, continua dizendo assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amados, no momento em que essa gravação é feita, o mundo ele está com os olhos, né? Todos os olhos do mundo estão ali para o leste europeu, né? Por conta dessa guerra, essa guerra iniciada ali entre a Rússia, né? E o leste europeu ali, né? Na figura da Ucrânia e de outros que possivelmente se juntarão, né, nessa guerra. Então, ontem mesmo, né, eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 4 de março de 2022, então ontem mesmo os jornais noticiavam, né, a respeito de um submarino nuclear que estaria ali sendo já acionado, né, pelo exército russo, e esse submarino nuclear, por nome de Poseidon, né, o deus dos mares grego, né, o deus grego dos mares,
Poseidon, essa arma, ela tem potencial para levantar os oceanos 500 metros. Amados, recentemente, né, ainda estamos atravessando aí também uma tragédia que houve aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, a questão ali dos rios, né, daquelas chuvas torrenciais, muitas pessoas mortas, outras desabrigadas, né, o Brasil inteiro, nesse último verão, essas chuvas de verão, viu cidades serem alagadas, cidades realmente ali ficarem debaixo das águas, porque os rios, né, em alguns lugares, por exemplo, o Rio Tocantins, ali no Pará, levantou cerca de 14 metros, então realmente deixou ali cidades ali realmente alagadas, tudo. Mas então, vocês vejam bem, né, vamos traçar aqui um paralelo. Se um rio, que comparado com os oceanos, né, é uma bacia de água, né, e se levanta 14 metros e faz esse estrago todo, imagine os oceanos se levantando 500 metros, né? Então, assim, é um hecatombe realmente, é um cataclismo, de proporções, assim, inimagináveis, né? E hoje isso é uma ameaça real, uma possibilidade real. Mas, contudo, todavia, né? O livro, né, o livro de Apocalipse e a Bíblia como um todo nos asseguram de que o Senhor é o Deus da história, Deus é o Senhor da história, e as coisas vão acontecer conforme um plano que Deus estabeleceu até mesmo antes da fundação do mundo que ele criou. Então o homem está achando que vai destruir o mundo não será destruído pelo homem, o mundo será destruído por Deus, né? E posteriormente refeito pelo mesmo Deus. Então vamos nos aquietar e crer, né? Realmente temos ali a ciência e a certeza de que Deus está no comando, sempre esteve, está e estará no comando da história. A introdução da lição diz assim: nesta lição, estudaremos a profecia bíblica no Antigo e no Novo Testamento. Os profetas foram pessoas escolhidas por Deus para anunciar a sua revelação. Amados, ali no Velho Testamento, né? Eu vou falar no Velho porque na época que a igreja primitiva estava aqui, ali o início, o cano do Novo Testamento não estava fechado, né? Não havia o cano do Novo Testamento. Então a gente podia até afirmar que não havia o Novo Testamento mesmo, né? Então eu vou me ater aqui ao Velho Testamento, porque o Velho Testamento, na época que Jesus encarnou, morreu e ressuscitou, já havia o Velho Testamento. Então a Bíblia naquele tempo era o Velho Testamento. Então, amados, na época ali do Velho Testamento, quando Deus levantava profeta, né, para anunciar uma revelação vinda da parte de Deus, é porque quase sempre o que estava acontecendo com os oráculos divinos? Ó, estavam no lixo, né? As pessoas deixaram realmente de consultar os escritos, deixaram realmente de se aperceber ali do que Deus deixou por intermédio de Moisés e de outros ali. As histórias, né? As histórias, os relatos, as leis, o homem deixava de mão, os governantes deixavam de mão, o povo ficava à deriva. Então, por essas ocasiões, Deus sempre levantava um profeta e revelava aquele profeta o que aquele povo deveria saber, né? Deveria estar lendo e que não estavam. Então, o profeta era realmente ali um mediador da palavra, no sentido de ser um instrumento para alertar o povo sobre os perigos que eles estavam por conta de estarem desviados ali da vontade divina. E a introdução ainda continua dizendo: a mensagem profética tinha o propósito de gerar despertamento, arrependimento e o fortalecimento da fé e da esperança. Os livros proféticos do Antigo Testamento se dividem em profetas maiores e profetas menores. A designação serve para diferenciar o tamanho dos livros, ou seja, o número de profecias, e não o grau de importância de seus autores. Então, quando nós denominamos profetas maiores e profetas menores, em momento algum é no sentido de diminuir a importância, né, ou a qualidade dos escritos, de maneira alguma. É só realmente em relação à quantidade de profecias que cada escritor ali profético nos deixou. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Já os outros, né, os chamados profetas menores,
vão de Oséias até Malaquias, olha aqui no caso, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Azeu, Zacarias e Malaquias. Então, esses aqui são chamados profetas menores, ó. Aqui tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 livros proféticos, chamados profetas menores, compõem realmente aqui essa parte, né, da Bíblia. Os profetas maiores estão aqui, né, são 4, apesar de ter 5 livros aqui, são 4, porque Jeremias e o livro de Lamentações foi escrito pelo mesmo autor, né? Então, Jeremias escreveu esse livro aqui, o de Lamentações também. Então, aqui temos Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel como sendo os profetas maiores. Temos aqui o Pentateuco, né? Nas figuras aqui de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que são os livros aqui escritos por Moisés, a chamada lei, né, ou a Torá. Temos aqui os livros históricos, né, que vai de Josué até Esté, e temos os livros poéticos, que nós estudamos na última aula, que vai de Jó até Cantares de Salomão. A introdução ainda, amado, diz o seguinte: no Novo Testamento, apenas o livro de Apocalipse é classificado como profético. A mensagem desse livro desperta e, ao mesmo tempo, produz esperança para o povo de Deus. Amados, no Novo Testamento, né, como o texto aqui está bem esclarecido, aponta realmente o livro de Apocalipse como um livro profético ali no Novo Testamento. E é um livro, né, que como está aqui bem esclarecido, é um livro que nos desperta, né, e ao mesmo tempo nos produz uma esperança, né, uma certeza, uma verdade, que as verdades que ali estão não estão ali no sentido de nos produzir medo. Tem muitas pessoas que têm medo do livro de Apocalipse, medo de ler o livro de Apocalipse. A igreja não pode ter medo de ler o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é esperança para a igreja do Senhor, é regozijo para a igreja do Senhor. Então, amados, tenhamos esse livro realmente em alta conta em nossas vidas, né? Temos que nos aperceber realmente do que está escrito nesse livro, para que esses acontecimentos que estejam acontecendo, esses acontecimentos que no momento estão nas mídias, está na TV, estão nos rádios, tudo, que a gente possa nos apercebermos e sabermos, né, de que a consumação da nossa esperança está mais próxima do que nunca. Então, não é um livro para nos assombrar, é um livro para nos alegrar. A igreja do Senhor se sente feliz ao ler o livro de Apocalipse. A palavra-chave dessa lição de hoje, amados, não é outra senão a palavra esperança. Os profetas maiores, os profetas e a profecia. A palavra grega, profetes, significa proclamador e intérprete da revelação divina. No hebraico, a palavra frequentemente usada é o nambi, como sendo aquele que declara uma mensagem em nome de Deus. Então, o profeta profeta não acrescenta nada, profeta não diminui nada, profeta não inova em nada, profeta é aquele que fala os oráculos de Deus, é aquele que às vezes fala aquilo que todo mundo deveria saber, mas que estão assim, desapercebidos, né? Então, o que acontece? O profeta se levanta ali e realmente proclama a palavra do Senhor. Então, o pregador está ali também na qualidade de um profeta. Por quê? Porque ele está ali fazendo o povo ouvir, fazendo o povo lembrar, fazendo o povo conhecer aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras, ou seja, os oráculos divinos. Os profetas, amados, eles têm, no Velho Testamento, nós vemos ali profeta tendo acesso à presença de reis, né, como o profeta ali, no caso do rei Davi e tantos outros, ofereciam a esses reis, né, assessoramento, e quando necessário até censurava os próprios reis, como também foi o caso ali de Davi, o caso notório de Davi, Natã realmente ali censurando, né, o rei de Israel. Nos nossos dias também, amado, grandes profetas se levantaram em cima dessa terra e davam assessoria a reis, como foi o caso aí do pastor Billy Graham, que muitos líderes, né, foram aconselhados por ele aí, no caso, essa gravura que eu coloquei aí, ele está ao lado da rainha Elizabeth II, ali da Inglaterra. Então, os profetas, eles têm a eles é dado, né, é aberto por Deus esse caminho
para que eles possam realmente proclamar a palavra de Deus aos grandes e aos pequenos de uma forma geral. O dicionário, amados, um dicionário bíblico, né, bastante conhecido, o dicionário Vini, ele atesta que o termo grego para profecia é profeteia, que significa descrição antecipada da vontade de Deus, quer como referência ao passado, quer do presente ao futuro. Então, aqui, olha, na nossa Bíblia, nós sabemos, né, por revelação ali dada para Moisés, como foi que o homem surgiu aqui na Terra, por que que há o sofrimento na Terra, né? Por que que hoje há tantas doenças no mundo, como é que a morte apareceu no mundo, né? Nós sabemos a partir aqui do relato de Gênesis. Nós temos referência em relação ao presente, agora mesmo, né? Aqui a figura do líder russo. Amados, muitíssimo provavelmente, muitíssimo provavelmente, essa guerra que no momento está acontecendo ali no leste europeu, se refere ao capítulo 38 e 39 de Ezequiel, oráculos esses dados há muitos anos antes, né, de Cristo. Então Deus já revelou o que aconteceria, que naquela época podia ser futuro para quem tivesse, para o profeta Ezequiel, por exemplo, mas para nós é o nosso presente hoje. E também, amados, Deus também revela o futuro, né, no caso aqui a volta de Jesus para resgatar ali a nação de Israel, a fala do arrebatamento da igreja, ou seja, se o mundo fosse um filme, a Bíblia seria o roteiro com começo, com meio e com fim, porque afinal de contas Deus, ele é o Senhor da história. A Bíblia registra que Deus falou muitas vezes e de várias maneiras por meio dos profetas. Olha aqui, Abraão. Abraão é chamado profeta, embora textualmente ele não tenha registrado profecia. Mas aqui, olha essa ilustração aqui, né? Isso aqui foi uma revelação grandiosa da parte de Deus ali para Abraão, porque Abraão, ele viu o dia do Senhor. Ele viu aqui, nessa situação que aconteceu ali, dele oferecer o filho dele, né? O filho amado dele, oferecer em sacrifício. Então, Abraão, ele previu, né? O que aconteceria depois na figura de Jesus Cristo sendo oferecido ali no Calvário para a remissão de todo aquele que cresce nesse sacrifício e recebesse a salvação em suas vidas. Então, aqui Abraão, como uma figura também de um profeta que anteviu algo que aconteceria. Temos também aqui, amados, a figura de Balaão, né? Balaão aqui, o famoso episódio aqui da jumenta, né? A jumenta aqui conseguia enxergar mais do que um profeta aqui já desviado, né, conseguiria ver. Temos também aqui o profeta aqui, João Batista, né, que anunciou ali o Cordeiro de Deus, foi ali o arauto do Cordeiro de Deus, apresentando realmente aquele que viria para ser o sacrifício substituto de uma vez por todas, para que a salvação entrasse no mundo de uma forma consumada, como o próprio Jesus falou ali no momento ali da sua morte, ele disse está consumado. Então, assim, em toda a Bíblia, que foram apenas 3 exemplos que eu peguei, mas em toda a Bíblia nós vemos ali Deus com esse cuidado de levantar profetas para que nenhuma geração, por mais difícil que estivesse naquele momento ali, às vezes reis perversos destruiu os escritos, né? Não queria que o povo tivesse acesso, mas Deus sempre levantava um profeta de modo que as pessoas tivessem realmente conhecimento e esclarecimento a respeito da vontade de Deus para as suas vidas. Amados, lembrando, né, que Isaías e Jeremias, né, estamos aqui falando dos profetas maiores, Isaías e Jeremias profetizaram no reino de Judá, essa parte que está aqui amarela, né? O reino já estava dividido nessa época, então Isaías e Jeremias, por exemplo, eles profetizaram aqui, né, no reino de Judá. Isaías, amados, por exemplo, ele denunciou a rebeldia do povo, ele apontou o cativeiro como um juiz divino, predisse o retorno de Judá ao exílio e profetizou a respeito de Cristo. Aliás, Isaías é chamado profeta messiânico, porque Isaías, e muitas vezes ali em seus escritos, ele vai fazer menção, às vezes expressa mesmo a respeito do Messias, né, que viria, Jesus ali, que se manifestaria na terra ali como filho de Deus. Isaías, ele vai prenunciar o nascimento de Jesus, que se daria de uma virgem, né?
a descendência de Jesus, que seria de Davi, e o seu ministério libertador. Então, amados, fazendo aqui, olha, Isaías, ele fala do nascimento de Jesus, ele fala do Messias sofredor, e ele fala também aqui da consumação dos séculos, né, no caso aqui uma figura do milênio, quando, por exemplo, o leão e a ovelha irão pastar juntos, né, vai ser uma época de paz, 1000 anos de paz aqui sobre a terra, tempo esse que ainda virá, mas que já estava predito ali na figura do profeta maior Isaías. Amados, Jeremias, né, igualmente ele vaticinou, né, a queda de Judá por causa do pecado, né, anunciou a restauração do remanescente e a chegada de Cristo como um renovo de justiça. Ali Jesus é chamado de o renovo da justiça, renovo de justiça. E nas Lamentações, que foi um poema, né, escrito ali por Jeremias, temos o registro do clamor de Judá, né, pelo perdão divino. Então, amados, Isaías vai falar aqui, né, de que a nação de Israel seria levada cativa, porém depois, né, Deus restauraria aquela nação novamente, aqui na figura, por exemplo, de Neemias, quando Neemias volta ali e vai reconstruir, né, a cidade de Jerusalém. E também ele termina mencionando também aqui que levantaria um renovo de justiça. Renovo, amados, como se fosse um broto, né? Tipo assim, você corta uma árvore e depois não vai sair naqueles brotozinhos de novo. Então, foi uma figura que ele falou, né? Ele chama Jesus aqui de o renovo da justiça ou o broto da justiça. Os profetas, amados, eles anunciaram, né? Eles estavam ali para despertar o povo, alertar o povo realmente, mas também sempre para trazer esperança, porque a profecia, ela desperta, né? Ela realmente exorta e ela consola, né? A profecia, ela tem esse caráter de exortar, né? De realmente, assim, chamar a atenção para a verdade, assim, mas também não no sentido simplesmente de açoitar, de assombrar, mas também de trazer um renovo, de trazer uma esperança, de trazer um refrigério. Os profetas, amados, Ezequiel e Daniel, que ainda estão dentro da categoria de profetas maiores, Ezequiel e Daniel, eles já são da época eles vão profetizar já na época do exílio, né? Então, ali, quando a nação foi exilada para a Babilônia, ali estava Ezequiel e Daniel para profetizarem ali para aquele povo, né? Judá, nessa época, estava no exílio e mesmo assim, continuava com o coração obstinado, né? Então, Deus levanta ali os profetas, né, Ezequiel e Daniel, para realmente exortarem esse povo a se compungirem seus corações e se voltarem ali para Deus. Amados, Ezequiel, né, ele foi levantado para admoestar no cativeiro, como eu acabei de mencionar, e lembrar de que a restauração requereria arrependimento, claro que ia requerer arrependimento, e prenunciou a Cristo como pastor e rei. Então, vocês estão percebendo aqui que a profecia, ela falava de algo, né, que estava acontecendo, lembrava do passado para eles, falava do que estava acontecendo no presente e também projetava o futuro. Então, Ezequiel, né, falava ali da necessidade do povo compungirem realmente seus corações, falava de que aquela situação eles não iam ficar no cativeiro para sempre, seriam restaurados um dia, como de fato for, e depois ainda remetia para uma restauração total, né? Na figura aqui de Jesus que viria e realmente salvaria o povo de uma vez por todas. Daniel, amados, ele foi para o exílio, né? Daniel foi um dos que foram exilados ali na Babilônia, mas ele chega ali já com um dos oficiais da corte, né? Ele vai realmente ali ocupar uma posição de destaque. E Daniel, lendo o livro, né, de Jeremias, ele entendeu que o cativeiro duraria 70 anos, né? Então, quando esse tempo acabou, Daniel começou a clamar, né, por misericórdia, né? Dizer, Senhor, os 70 anos já acabaram, né? Está na hora da gente voltar para a nossa terra. Por quê, amados? Porque Daniel, né, leu o livro de Jeremias, e Jeremias, como aqui, por exemplo, no capítulo 25, versículo 11, diz que a nação de Israel serviria a Babilônia por 70 anos. Então, estudando realmente ali o livro, né, de Jeremias e outros estudos, né, que Daniel ali se empenhou em fazer, Daniel vai fazer aqui, amados, o estrondoso, né, o assombroso esquema aqui, realmente do que seria aqui
as chamadas 70 semanas de Daniel. Então, aqui está encerrado, nessa semana aqui, né, está encerrado grande parte, né, do aspecto escatológico da Bíblia, está em Daniel 9, do versículo 24 ao versículo 27, ou seja, 24, 25, 26, 27, 4 versículos, e nesses 4 versículos encerra aqui, desde a chegada do Messias, ali em Israel, né, o nascimento de Jesus, até, aliás, melhor dizendo, ele abrange ali desde a época da reconstrução, né, de Jerusalém, que voltou do exílio, voltaria do exílio, né? Israel seria reconstruída, ali na figura, por exemplo, de Neemias, como eu mencionei, reconstruiria Israel, e a partir desse período, ele vai projetar um tempo até chegar aqui, já praticamente quase na consumação dos séculos, né? Então, um grande período de tempo aqui, Daniel realmente abrange nesse, como eu disse, assombroso estudo, né? Realmente, assim, maravilhoso estudo escatológico, as chamadas 70 semanas de Daniel. Então, você que está vendo essa gravação, se você ainda não estudou a respeito desse evento aqui, as 70 semanas, o que seriam as 70 semanas de Daniel, eu realmente aconselho que você se gaste, né, numa pesquisa, se gaste realmente num estudo, porque essa pequena porção bíblica aqui, como eu disse, ela encerra um grande período aqui escatológico bíblico. Amados, os profetas do Reino do Norte, né, que eu estava falando aqui do Reino do Sul, mas o Reino do Norte aqui, nessa parte em azul. 2 profetas profetizaram para o chamado Israel aqui, essa parte azul. Amós, né, e Oséias. Amós, amados, ele profetizou quando Israel vivia grande prosperidade, né, como está lá em Amós 6, versículo 1. Contudo, Deus reprovava as ações do povo, tais como suborno, corrupção, injustiça. Em razão disso, Amós vaticinou o cativeiro como julgamento. Ou seja, lá no norte também, antes que eles fossem levados pela Assíria, como seriam levados cativos para a Assíria, Deus também levantou profetas ali naquela região para que o povo deixasse de pensar só em dinheiro, né, como eles estavam pensando. Dinheiro ali pagava tudo, pagava inclusive a justiça, subornava ali tudo e todos, né? É a arrogância daquele povo rico que achava que o dinheiro era tudo, que o poder era tudo. Então levanta-se um profeta como Amós dizendo, olha, parem com esses procedimentos ruins, porque o resultado disso aí será vocês serem levados para cativo ali para outras nações e deixarão também de existir enquanto rei do norte. Obviamente, amados, ali, infelizmente, como sempre, né? Quase sempre a história realmente é assim, aquele povo não ouviu e veio realmente a sofrer as duras consequências ali da rebeldia deles. Osés profetizou ali no Reino do Norte também, ele condenou a infidelidade de Israel, né? Israel estava se bandeando ali para outros deuses, né? Algo que não era permitido, né? Não era tolerado, né, que eles fizessem, mas eles desafiaram Deus e passaram a fazer. Então Deus ali trata Israel como uma meretriz, né, que traiu, que realmente abandonou o esposo, no caso ali Israel Israel abandonou o Deus verdadeiro para ir atrás de ídolos. Então Deus faz ali uma espécie, amado, de uma ilustração, né, o casamento de Oséias ali com uma prostituta, para mostrar que Israel estava fazendo a mesma coisa em relação a Deus, né? Tinha abandonado Deus para correr atrás de ídolos, né? Ídolos que nada podiam fazer, ídolos que realmente ali só consumia as forças dele e nada realmente dariam em troca, porque o ídolo nada é, como diz a Bíblia. Então Deus ali chama Israel de meretriz, né, naquela ilustração daquele casamento, é uma meretriz que trai realmente, que abandona, para seguir ali, como eu disse, o caminho da idolatria, né, da luxúria, do homicídio, do roubo, da opressão, tudo que não prestava eles faziam ali, né? Então, como consequência, a nação posteriormente seria conduzida ao cativeiro pela Síria, né, como realmente foi. Então, aqui era Gome, né, a prostituta que se casou com o profeta Oséias. Gome aqui representava a nação de Israel, Oséias aqui representava Deus, né? Então, ela posteriormente ela seria levada ali como prisioneira, como realmente ali uma
algo de valor nenhum seria vendido no mercado de escravos. E aí, amados, a promessa de restauração, né? Porque no próprio livro, Israel vai lá e resgata ela no mercado de escravos, né? E novamente leva ela para casa e cuida dela como uma esposa. Então, como eu disse, mesmo numa mensagem duras como era essa aqui, a profecia, ela sempre ali terminava ali por dar um refrigério, uma esperança ali, para que ficasse ali estabelecido o quanto Deus era misericordioso e paciente para com aquela nação. Amados, apesar, né, dos erros da nação, ambos os profetas, né, o Amós aí e o Oséias, anunciaram que Deus prometeu restaurar o povo, né, como eu mencionei ali no caso de Oséias, e também o Amós, no livro de Amós, lá no capítulo 9, no versículo 14, fala dessa promessa de restauração. Os profetas pré-exílio. Os profetas de Judá pré-exílio são 4. Joel, que pregou o arrependimento e profetizou o derramamento do Espírito Santo. Então, os profetas pré-exílio, amados, são aqueles que Deus levantou já na iminência daquela nação ser levada como cativa, ser levada como escrava. Deus ali levanta homens ali na última hora para tentar alertar a nação de Israel, de modo que ela não caísse, né, não caísse numa situação tão tenebrosa dessa como de fato ela veio a cair. Amados, o Miqueias, por exemplo, né, nessa época, ele ali denuncia a falsa espiritualidade, anunciou a destruição de Jerusalém, anunciou o cativeiro babilônico, a restauração de Judá. Ou seja, Miqueias ali, amados, ele fala claramente, né, que aquela nação estava caminhando para a bancarrota, aquela nação seria levada como cativa, como escrava para a Babilônia, mas, né, como a gente está sempre mencionando aqui, a profecia ela sempre encerra, né, com uma promessa, uma esperança, né? Então, Miqueias, apesar de falar duramente ali para a nação de Israel, ele fala da restauração, fala da misericórdia do Senhor, né? Porque Deus realmente é misericordioso, não querendo que nenhum se perca, mas que todos venham realmente ao encontro ali da verdade e sejam salvos. Os profetas pré-exílio, amados, esses que foi assim, já bem na iminência, né, de Israel cair ali nas mãos dos estrangeiros. Eles são 4, né, os profetas de Judá, eles são 4, né, Abacuque, né, que vai denunciar ali a violência que aquele povo estava cometendo, aquela violência que eles estavam afundados ali, a questão do litígio, da sentença distorcida, ou seja, não havia justiça para pobre, não havia justiça por desamparado, não havia justiça ali para as viúvas, né? Então, o que Deus vendo tudo isso, Deus disse, olha, eu vou levantar uma nação que vai servir como chicote para vocês. E essa nação foi a Babilônia, né? Aqui na figura aqui do leão, que é o símbolo ali da Babilônia. Então, a Babilônia seria levantada, né, para ser um chicote realmente ali em cima de Judá, por conta da violência que eles estavam praticando e das injustiças que eles estavam praticando. Amados, Sofonias, né, foi outro profeta pré-exílio ali em Judá, que apontou os pecados dos príncipes, né, as arrogâncias ali dos príncipes, a destruição, né, no grande dia do Senhor, o dia de juízo, falou realmente de um dia de juízo, e a restauração do remanescente. Ou seja, aquilo que eu venho mencionando aqui desde o início dessa aula, né? Que Deus levanta profetas ali para alertar o povo, para ver se o povo realmente ali se conserta, né? Então Deus diz assim, olha, vocês vão cair, vocês estão a caminho da destruição, vocês estão realmente em queda livre para o abismo, mas se arrependam, parem com essas atitudes ruins, com esses procedimentos reprováveis, porque eu tenho um plano de bonança para vocês, eu tenho um plano de restauração para vocês. Então é isso que realmente a gente vê nas mensagens proféticas ali do começo ao fim. Amados, os profetas pós-exílio, né? Os profetas de Judá pós-exílio são 3. Ageu, que persuadiu o povo a reconstruir o templo, e Deus prometeu prover os recursos da construção, e assegurou que a glória dessa casa seria maior do que a primeira. Bom, Israel estava ali, amados, no exílio, né? Tinha sido levado ali como cativo pela Babilônia, no caso aqui Judá, né? Então, aquele povo volta posteriormente, né, com o episódio ali de Ciro, né, Ciro grande ali, vai realmente permitir que os judeus retornem para suas terras. Quando eles retornam, amados,
o grande templo de Salomão tinha sido destruído pelos babilônicos, esse prédio aqui não existia mais. Então, eles vão ali reconstruir o templo, né, com a ajuda de Deus ali, vão reconstruir o templo, só que não era mais aquele grandioso templo de Jerusalém, né, de Salomão, que Salomão tinha construído. Era um templo menor. Então, o povo assim ficou meio triste, né, quando viu que o templo que estava ali, principalmente os mais velhos, né, que tinham conhecido o templo antigo, né, eles ficaram tristes quando viram que aquele templo que eles estavam fazendo ali não era tão suntuoso quanto o templo que Salomão fizera, né, tempos antes. Então, o que acontece? É como se fosse essa casa aqui, irmão, só comparando, né? É como se fosse essa casa aqui que tinha sido derrubada e no lugar dela tinha sido levantada essa aqui. Então, Deus disse assim, olha, não é porque aqui é mais simples, né, menor, que a minha glória não se manifeste aqui. Aliás, Deus ali realmente para animar o povo, dar uma esperança no coração daquele povo, disse, olha, a glória dessa casa aqui será maior do que essa. E de fato, amado, isso veio acontecer. A glória foi tão grande que os sacerdotes não conseguiram ficar em pé aqui no templo menor. Eu coloquei aqui figura de duas casas, mas está se referindo ao templo, tá? Aqui era como se fosse o templo de Salomão, e esse aqui foi o templo que eles construíram depois que voltaram ali do exílio, né? Mas eu coloquei a figura de duas casas só para ilustrar, mas estava se referindo aqui ao templo. Então, amados, os profetas do pós-exílio continuam ali, por exemplo, em Judá, Zacarias, né, que animou o povo ali a concluir o templo, né? O que aconteceu, amados? O que a gente percebe lá? Deus prometeu, né, que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Num primeiro momento ali eles até se animaram, mas posteriormente eles vão assim, deixando, né, desanimando ali, e aí o templo começou a ficar entregue às traças, né? O povo já não reparava as fissuras do templo, as portas ali caindo, tudo, e o povo muito preocupados ali com as suas próprias casas, né, com as suas próprias conforto, e a casa do Senhor estava entregue às traças, né? Então Deus vai levantar ali Zacarias realmente para animar o povo, né, a se importarem, né, com a casa do Senhor. E lembrando, amados, que também algo bem interessante que Zacarias falou ali, que para Deus não faz por força nem por violência, mas pelo Espírito dele, né? Deus não leva ninguém forçado, amados, nada. Deus não quer nada assim forçado, de maneira alguma, né? De maneira alguma. Deus realmente se alegra com aquele que faz a obra dele voluntariamente e faz com alegria. Os profetas, amados, ainda, né, no profeta do pós-exílio, né, os profetas menores, ali Malaquias, né, que ele vai repreender o desleixo dos sacerdotes, né, ou seja, o ensino ali em Israel, mas a comida estava podre, ali estava estragada, estava passada, ninguém se importava realmente com o ensino ali que estava sendo dado para a nação de Israel. Então Deus vai repreender, né, os sacerdotes que eram os incumbidos ali de ensinar o povo. Malaquias também vai repreender ali os pecados do povo, né? Por exemplo, a injustiça que continuava ali imperando, né? Continuava ali realmente muito presente, e também a negligência que eles estavam em relação aos dízimos e ofertas, ou seja, para a manutenção da casa do Senhor. E aí, amados, o livro de Malaquias, ele encerra ali o cano, né, do Antigo Testamento e conclui com a promessa de que o dia do Senhor está vindo. Então, o último livro do Velho Testamento termina alertando, né, que o dia do Senhor está vindo, ou seja, o julgamento, o dia de juízo, o dia em que cada homem dará conta de si mesmo, estava ali a caminho. Os profetas menores, amados, assim, além desses que já foram citados aqui, né, Jonas, né, que foi ali comissionado por Deus para pregar na capital da Síria, Nínive, né, então, todos nós, assim, conhecemos a história, né, ele realmente não queria ir, porque a mensagem era de destruição ali por causa da maldade do povo. Então Jonas realmente queria que aquele povo fosse destruído, então Jonas temia que se o povo fosse alertado, podia o povo se arrepender, né? Como de fato o povo se arrependeu, e Deus ali não destruísse aquela nação, e era da vontade de Jonas, né, que aquela nação fosse destruída. Então Jonas, ele tenta fugir da obra, né, da comissão que ele tinha recebido ali. Deus manda ele para um lado, ele vai para outro, né? Então nós conhecemos ali o episódio, já uma tempestade, ele está no navio ali fugindo do Senhor,
há uma tempestade, ele é jogado na água, e aí ele é guardado, né, ali por um grande peixe, 3 dias ele fica ali, até quem diga, né, até teólogos que digam que Jonas teria experimentado a morte mesmo aqui dentro, né, a morte, ele fala ali realmente de algo que se assemelha ao Hades, né, e aí eles corroboram com aquela parte que Jesus fala do acontecido de Jonas como um sinal que seria dado ao mundo, né, em relação a Jesus mesmo, que Jesus também ficaria no interior da terra 3 dias, né, e 3 noites, como Jonas aqui ficou. Então, traçando esse paralelo, há quem diga, né, que Jonas de fato morreu aqui dentro, ele morreu e Deus o tirou, né, da sepultura, tirou da morte, para que ele fosse fazer realmente a obra que ele tinha sido comissionado, porque, como eu disse aqui no início desse vídeo, só existe fatalismo, né, em relação à comissão que Deus dá para alguém fazer uma obra para ele. Se Deus escolher alguém para fazer, essa pessoa vai fazer, quer queira, quer não queira. Jonas não queria fazer, mas terminou que fez, né, e aquela nação ouviu, se arrependeu, e aquele juízo foi cancelado por sobre a grande Assíria, né, em Nínive ali, a grande capital da Assíria. Amados, infelizmente, né, 150 anos depois, Naum, para a mesma Assíria ali, para a mesma Nínive, né, vai profetizar a destruição de Nínive, né, o povo teve um arrependimento, mas foi um arrependimento assim temporário, o povo vai cair nos mesmos pecados, nas mesmas violências. Os assírios, né, entraram para a história como um povo altamente perverso, violento realmente, a violência assim, exacerbada naquele povo. Então, amados, os assírios vão terminar sendo destruídos pela insistência em praticar essa crueldade essa crueldade pela qual eles entraram para a história como realmente um povo mais perverso e mais terrível no sentido de violência que já pisou nessa terra. Obadias, amados, né, o outro profeta menor, ele denunciou a soberba dos edomitas. Quem eram os edomitas? Os descendentes aqui de Esaú, né? Eles eram descendentes de Esaú e praticavam violência contra Judá. Quem era Judá? Descendente aqui de Jacó. Então, 2 irmãos, né? No passado aqui, olha, aqui eram 2 irmãos. Então, por que que agora um estava intentando, né, contra a existência do outro? Então, Deus condenava essa destruição, né? Deus condenou esse povo à destruição, por essa destruição que eles, né, estavam ali apregoando para um irmão. Então, amados, Deus realmente, por essa razão, Deus condenou esse povo aqui, né, os edomitas, condenou eles à destruição, enquanto que Judá aqui seria restaurada, como de fato foi. Judá volta do exílio e, posteriormente, da descendência desse aqui, viria nascer Jesus Cristo. O livro do Apocalipse, amado. O dicionário, né, o Wycliffe, ele assevera que o termo grego Apocalipse significa revelação especial de Deus ao homem Jesus Cristo. Então, a autoria, né, qual é a autoria do livro? É Deus, como todos os outros livros da Bíblia, né? O propósito é uma revelação especial, né, de Deus. Para quem? Ao homem, a todos os homens, né, na pessoa ali de Jesus Cristo. Então, o propósito realmente do livro de Apocalipse é revelar, né, a mensagem ali, revelar realmente os projetos de Deus, né? Revelar realmente o que aconteceria ali em relação à igreja e o resgate da igreja já na consumação ali dos séculos, né? Na consumação dos séculos, já para o final, a igreja seria tirada aqui da terra e a terra entraria numa grande tribulação. Posteriormente, a terra conheceria ali um período de paz, para posteriormente vir o juízo final e aí sim a consumação dos séculos. Então, amados, o livro de Apocalipse, ele realmente encerra ali, digamos assim, com chave de ouro, as promessas de bênção, né, que Deus consumou ali para a humanidade. O destinatário desse livro, amado, o livro de Apocalipse, são essas igrejas aqui, ó, a igreja de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, de Laodiceia, de Esmina, de Éfeso, melhor dizendo. E lembrando que João estava nessa ilha aqui de Patmos, né, quando ele escreve esse assombroso livro de Apocalipse,
foi mandada essas cartas, né, para cá, ó. Essas igrejas receberam esse mesmo livro que você hoje e eu temos, pela misericórdia do Senhor, em nossas mãos. O livro, amados, ele encerra o cano, né, do Novo Testamento. O Apocalipse encerra ali, realmente finaliza a Bíblia e revela a vitória final do reino de Deus. Ou seja, Jesus volta ali como vitorioso, vence realmente os exércitos do mal, os exércitos do anticristo, os exércitos de Satanás e reina, né? Jesus ali, ele vem já como o rei para reinar por sobre essa terra em 1000 anos de paz aqui, naquilo que nós conhecemos como milênio. O livro do Apocalipse, amados, ele é uma mensagem de esperança, né? Na revelação, Cristo disse a João, escreve as coisas que tem visto, ou seja, o que João tinha visto, né? João tinha visto, por exemplo, a crucificação de Jesus, né? Conhecia Jesus, tanto é que lá no Apocalipse, quando ele viu Jesus, ele conheceu, né? Porque ele tinha sido companheiro de Jesus. Então, escreve as coisas que tem visto e as que são, ou seja, as que são, por exemplo, Domiciano, né? A igreja estava debaixo de uma ferrenha perseguição por parte dos imperadores romanos. Então, o livro de Apocalipse vai tratar de coisas que já tinham acontecido, de coisas que estavam acontecendo e de coisas que ainda aconteceriam, né? Então, ele diz assim, ó, as coisas que tem visto, as que são e as que vão acontecer. Significa o quê, amados? Registro do passado, do presente e do futuro. Por quê? Porque Deus, quando olha, né, a terra, quando nos olha, Deus não tem essa coisa do ontem, hoje e amanhã. Deus é o eterno presente, né? O chamado Jeová Chamar, o Deus presente. Então, para ele não tem, como eu disse, né? O dia de ontem, o dia de hoje e o dia de amanhã. É tudo uma coisa só. Então, quando Deus me olha hoje, eu estou aqui, Deus já viu minha morte. Deus sabe se eu me salvei ou não. Deus sabe, né? Deus sabe, pela misericórdia, eu acredito, pela misericórdia do Senhor, não tenho dúvida, né? Que Deus sim, né, livrará a igreja dele, que somos nós, da condenação eterna. Então, Deus já viu tudo, mas isso não quer dizer que ele determinou o que aconteceria, não é isso. Deus sabe com antecedência, por quê? Porque ele vê a história completa, ele vê o tempo completo, então não precisa chegar amanhã para ele saber o que vai acontecer amanhã. Deus já viu hoje, mas isso não significa que ele determine o que eu vou fazer. Vamos ter bem cuidado com isso, né? Deus direciona a história, assim, o mundo irá para o rumo que Deus determinou que ele fosse, porém o homem nessa caminhada, ele tem livre-arbítrio, realmente para decidir, dentro da sua vontade, como ele anda ali nos seus dias, né? Mas Deus continua na sua onisciência, sabendo o passado, o presente e o futuro, até porque para ele não existe esses 3 institutos. Para Deus é tudo eterno presente. Amado, desse modo, né, o livro de Apocalipse, ele nos ensina a viver com Deus no presente, a fim de participar da eternidade com ele, né? Então, um livro realmente maravilhoso, que nos fala do momento que estamos vivendo agora, e com aquela promessa, né, a promessa maravilhosa ali, de que fiquemos, né, para sempre e eternamente ao seu lado ali, na gloriosa consumação de todas as coisas. A revelação, amados, do futuro atesta que Deus controla a história, né? Então, o que está escrito lá em Apocalipse? Que Satanás será derrotado, né? O pecado será banido, aqueles que venceram herdarão a nova Jerusalém. E por isso, amados, por isso mesmo, né, o livro nos encoraja a clamarmos, né? Maranata, Maranata, que significa, ora vem, Senhor Jesus. Então, amados, a conclusão não seria outra, senão que a mensagem dos profetas é de suma importância para despertar o cristão, né? Nos livros proféticos, a soberania, a justiça e a misericórdia divina estão claramente reveladas e os fatos narrados comprovam o poder, a autoridade e o controle, né, divino sobre todas as coisas, né? Esses livros, eles nos servem de experiência, de fé, e essa fé que nos produz regozijo, que nos produz renovo, que nos produz refrigério, que nos produz esperança. Amém, amados? Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, que o Senhor maravilhosamente nos guarde, nos proteja e nos preserve, né, para o seu encontro maravilhoso por ocasião do arrebatamento de Cristo, que virá certamente buscar a sua igreja. Amém, amados? Deus abençoe e nos guarde em nome de Jesus.